Bom, a gente está vivendo uma situação muito difícil no Brasil, de inclinação forte ao autoritarismo, e a gente não sabe até onde eles vão com isso, né? E a posição da mídia comercial, como eu chamo, é muito dúbia, né? De um lado tem os que aderiram abertamente ao governo, como a Record e o SBT, né? E a Band em determinado, até certo ponto, né? E tem a Globo e a Folha, que estão mais ou menos como críticos ao Bolsonaro, mas no aspecto dos direitos humanos, porque no aspecto econômico, toda a mídia está ao lado do governo, né? Toda a mídia apoiou a reforma da Previdência, toda a mídia apoiou, na época do Temer, a reforma trabalhista. Então, assim, em termos de agenda, o que está acontecendo no Brasil hoje é meio parecido com o que aconteceu na época do Pinochet, que os Chicago Boys, que hoje tem o seu representante no Brasil, no ministro Paulo Guedes, eles, ao mesmo tempo que no mundo se criticava os direitos humanos no Chile, com Pinochet desaparecendo com pessoas e tal, os liberais fingiam que estava tudo bem porque interessava a eles aprovar a agenda econômica, né? Que até hoje é elogiada por setores da direita, não só conservadora, como liberal. Existe uma direita liberal no Brasil que acha que foi bom o que o Pinochet fez lá, como se não tivesse existido a parte dos atentados aos direitos humanos. Então isso é muito preocupante, porque quando você tem um ministro da Economia, né, Chicago Boy, Paulo Guedes, que defende o AI-5, você não pode dissociar a pauta econômica da política, é tudo a mesma coisa. Então, qual que é o papel hoje da imprensa alternativa? Exatamente mostrar que essas duas agendas não se separam, como no Chile do Pinochet não separavam. Não era separado o que o Pinochet fazia na área econômica do que o que ele fazia na área política, era tudo um pacote só. E é tudo um pacote só o que o bolsonarismo está fazendo no Brasil. Nosso papel como imprensa progressista é mostrar essa incoerência, né, e cobrar do liberalismo que se eles não querem que o Brasil vá rumo ao autoritarismo, eles também têm que criticar a agenda econômica. Então, assim, a Folha de São Paulo, olha a hipocrisia da Folha, ao mesmo tempo que eles ficam pedindo assinatura em nome da democracia, porque o Bolsonaro, de certa maneira, está perseguindo a Folha, eles fazem um editorial dizendo que o Brasil está no caminho certo. Então, o Brasil está no caminho certo ou não está? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. A grande mídia, ou que se convencionou chamar de grande mídia, né, que na verdade é uma mídia de pensamento muito pequena, porque é uma mídia de pensamento único, ela está vivendo um dilema, porque ela é absolutamente vinculada à agenda econômica do governo Bolsonaro, que não é uma agenda do governo Bolsonaro, né? É uma agenda do poder econômico, que se agregou ao governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, ela está vivendo um pesadelo que é o assédio do governo Bolsonaro à liberdade de imprensa. Então, esse dilema, essa dicotomia, está transformando o noticiário da grande mídia num noticiário esquizofrênico, onde há grandes ataques às maluquices e os exageros do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, um apoio praticamente condicional a agenda econômica, a agenda de reformas econômicas que é comandada pelo senhor Paulo Guedes. O resultado disso é que mais uma vez, a democracia é atingida no seu coração, porque é um falso dilema. No fundo, o apoio da imprensa à agenda econômica do Bolsonaro é um apoio ao Bolsonaro. Então você fica tratando pontualmente as agressões à liberdade de imprensa. A Folha de São Paulo agora foi retirada, por exemplo, da licitação do Palácio do Planalto, que seria um ato gravíssimo se fosse feito por um governo do PT. Seria o fim do mundo. Mas como foi feito pelo governo Bolsonaro, está sendo encarado como uma notícia. E uma notícia sem gravidade aparente, porque a Folha continua apoiando com seus editoriais, com seu noticiário, a agenda econômica do governo Bolsonaro. E, por outro lado, fica brigando com ele na área de costumes, relembrando a vinculação dele com a ditadura militar e as ações dele que são muito semelhantes
a ditadura militar, mas ela não se desvincula, ela não vai para a oposição, ela não toma partido. Talvez esse seja o grande pecado da mídia nacional, e é um pecado antigo, não é um pecado de agora, é de que ela nunca toma posição, ela se alinha pura e simplesmente ao poder pelo poder, e agora ela está vivendo uma situação diferente, onde, de certa forma, o poder ao qual ela se aliou é antagonista à forma como ela trabalha. E isso resulta, obviamente, no que eu falei, numa cobertura esquizofrênica, mas que não é boa para o cidadão, não é boa para o país e não traz, de fato, perigo para o governo Bolsonaro. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um pouco de mais do mesmo, com alguma surpresa. Mas eu não creio, por exemplo, que essa mídia vá nos ajudar a tirar do buraco. Nós, da mídia independente, nós que temos uma visão, uma dimensão real do país, é que temos que nos organizar para sair desse buraco. O governo Bolsonaro, é importante a gente registrar, ele é fruto de um golpe que ocorreu no Brasil em 2016 e que teve como um dos principais suportes justamente a grande mídia, a mídia hegemônica, capitaneada ali pela Globo durante um certo período, né? Ele tem o apoio da mídia hegemônica, em especial na sua agenda econômica. Entretanto, há contradições entre a mídia hegemônica, boa parte da mídia hegemônica, uma parcela da mídia hegemônica, né, com a agenda de costumes, a agenda política, a agenda autoritária. Então, é possível identificar aí uma divergência, uma dissonância entre o que o governo Bolsonaro representa e uma parcela expressiva da mídia. Mas o mais grave, e que a mídia não destaca e, aliás, até concorda, é justamente na agenda econômica, a agenda de privatizações, a agenda de desmonte do Estado Nacional, a agenda de comprometimento da economia, de privatização, etc. Então, essa é uma questão fundamental e que eu acho que o desafio que está posto para nós, né, que fazemos a comunicação alternativa, é justamente nos contrapormos a esse discurso, né? Nós precisamos cumprir o papel de informar, né? Informar sobre o que de fato representa a agenda do governo Bolsonaro, o retrocesso que ele representa para o Brasil, para os trabalhadores, para a sociedade, né, para o desenvolvimento do país. Nós precisamos informar, portanto, nós precisamos analisar isso, dizer o que representa, né? Analisar, interpretar, dizer o que representa. E eu acho que teria mais um aspecto importante, é que a mídia alternativa, a nossa mídia anti-hegemônica, ela precisa cumprir um papel de ajudar a mobilizar a população, né? No sentido justamente de se contrapor a essa agenda, né? Eu acho que está posto o desafio, o principal desafio no Brasil é justamente unir amplas forças, né, em defesa da democracia, dos direitos do Brasil, e acho que esse é um papel que cabe muito a nós todos que fazemos a mídia anti-hegemônica, a mídia popular no Brasil. Esse é um desafio poderoso, com um destaque. Nós precisamos encontrar o jeito de falar. Eu acho que esse é um desafio também posto para nós, né? Como nos aproximarmos, né, mais facilmente do entendimento da população, de como a população vai entender e vai assimilar os problemas que estão postos para isso. Nesse sentido, né, a internet tem mais da metade da população do Brasil usa celular, usa internet, tem acesso às redes sociais e, portanto, nós precisamos atuar principalmente nas plataformas da internet. Acredito que isso, cumprindo esse papel, a gente vai dar uma grande contribuição para que o Brasil supere essa etapa de retrocesso, de desafios que está posto.